Bom dia, bem-vindo. Esse é o nosso devocional Direção e nós estamos começando neste momento o devocional dessa quinta, que é o encerramento dessa série, O Poder de uma Aliança. Se vocês perceberem, eu estou tentando me recompor aqui. Eu tive um momento com Deus agora que não acabou. Não acabou. Eu liguei a transmissão, tentando me desligar um pouco. Depois eu volto. Mas eu quero transmitir a você o que Deus tem me ensinado nesses dias. Vou começar a transmissão de hoje dizendo: faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Não viva mais nenhum dia sem fazer uma aliança com Deus. Não se contente com um relacionamento raso, com uma distância. Não se contente com isso. Você está deixando de desfrutar coisas lindas que você viverá com Deus. Faça uma aliança. Há dois tipos de pessoas que eu posso estar me referindo nessa manhã. Há pessoas que elas usufruem das coisas de Deus, mas não fizeram uma aliança de coração. Então, há pessoas que têm o título de membro do corpo de Cristo, que têm o nome no hall de membros de uma igreja, de uma denominação. Há pessoas que vão até a um culto, há pessoas que se chamam de irmãos, que cumprimentam como um cristão, mas dentro do seu coração não foi feita uma aliança ainda. Uma aliança onde Deus não quer partes do seu dia, partes dos seus sonhos, partes das suas metas. Uma aliança onde você se envolva de tal forma onde os seus sonhos passam a ser os dele, onde os sonhos dele passam a ser o seu. E há pessoas que estão fazendo essa aliança de coração, mas não estão cumprindo com o ritual de uma aliança, o pacto. Sabe, dentro de um relacionamento com Deus, há pessoas que estão aparentando e não têm esse relacionamento. Por isso eu falei para você, não vale a pena. Não vale a pena todo mundo achar que você tem uma aliança com Deus e você não ter de verdade. Não vale a pena. É muito pesado. Você querer viver uma vida para que os outros percebam algo que você não está vivendo. É muito pesado você caminhar perto de Cristo sem ter Cristo em você. É muito mais pesado do que você imagina. Talvez no seu consciente parece que isso é mais leve, porque você aprendeu a ser gospel. Talvez no seu consciente isso seja mais leve, porque eu aprendi as canções da igreja, eu aprendi as histórias da Bíblia. Mas não é mais fácil. É muito mais pesado você lutar diariamente para aparentar algo que você não vive. Então, se você vive em torno da religião, em torno da denominação, em torno de pessoas que se envolvem no nome de Cristo, e você não tem uma aliança de coração ainda, então é o tempo de você começar do zero. É o tempo de você restartar, recomeçar, reiniciar. Me perdoem se eu estou muito alterado. Me ajuda, Jesus. Quero continuar essa transmissão. Mas a minha vontade é sair correndo. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando eu digo sair correndo, não é fugir daqui. Mas é que meu coração está queimando tanto. Eu só quero me jogar nessa presença. Não se contente com uma distância de Deus. Não se contente com essa distância entre você e Deus, porque Deus não está contente com isso. Quando Deus chega no jardim, Ele grita no jardim: onde você está, Adão? A sua distância me incomoda. Sabe, o que mais me dói é que a distância de algumas pessoas de Deus não incomoda elas. Eu vim aqui hoje de manhã, eu tenho um esboço para falar, algumas coisas para dizer ainda. Mas tem algo queimando no meu coração, eu preciso compartilhar contigo. Se essa distância não te incomodar,
Você vai viver longe do seu pai, longe da sua casa, longe da sua família, porque você nasceu de Deus. A sua família é Deus, a sua casa é o céu. Deixar de viver esse relacionamento por conta de bobagens, por conta de pequenas mágoas, é deixar de viver o maior dos privilégios que você pode ter nessa vida. Então, a distância entre você e Deus incomoda a Deus, precisa incomodar você também. Eu vejo comentários, às vezes, nas postagens, de pessoas que dizem: eu quero voltar para esse Jesus, eu quero voltar a sentir isso, eu quero voltar. Então volte. Pare de dizer que está tentando. Quem tenta não faz. Entra de cabeça. Se lance até as últimas consequências. Aliança é confundir identidades. Aliança é se misturar. Sabe? Se envolva com Deus. Eu não estou dizendo para você só ir numa igreja. Não, não. Isso é só o reflexo. Isso é só o resultado. Se jogue agora no seu quarto. Se jogue onde você está. Chame a atenção de Deus. Diga: Deus, eu quero viver um relacionamento mais profundo contigo. Há pessoas que estão vivendo em torno da aliança, mas elas não estão aliançadas. E uma aliança não diz respeito de o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Então, o quanto que Deus tem de você hoje? Se lance aos pés de Jesus. Faça uma aliança real. E para você que está já sentindo esse toque, para você que já está fazendo um compromisso dentro de você, externalize esse compromisso. Registre a Escritura. Porque há pessoas que se contentam em ser amantes. Amante é aquele que ama, né? Se contentam só em amar, mas não querem seguir as cláusulas do pacto de uma aliança. Não querem ir para o altar assumir um matrimônio. Então, faça isso com Jesus. Se você está ilegal ainda, porque você pode estar amando Jesus, mas estar ilegal por não cumprir o ritual de uma aliança, que é a entrega, o enxertar-se num corpo, que é o batismo, que é a Santa Ceia, que são símbolos de que existe uma aliança ali. Que é o buscar da missão, o entender, o descobrir de quem é e o que tem que fazer. Isto é legalizar, registrar a sua aliança. A presença de Deus é muito forte, meus irmãos. É grande o que Deus está fazendo dentro de mim, acontecendo uma mudança. Então, para essas duas pessoas, se você é alguém que está já amando Jesus, vá até as últimas consequências, assuma o seu relacionamento com Ele, coloque um anel no seu dedo, diga a todos que você fez essa aliança. Mas depois disso vão me acusar, depois disso eles vão querer medir a minha vida, não importa o que vão fazer com você. O que importa é com quem você estará a partir desse momento. Aleluia. E você vai vencer cada perseguição, cada olhar atravessado com Ele. Tem gente que não legaliza por medo da rejeição das pessoas. As pessoas que vão virar as costas por mim. Por que você está olhando para quem te rejeitou se quem deveria te aceitar já te aceitou? Por que você está olhando para quem está virando as costas para você se quem deveria estar de frente para você já está? Então, para de se preocupar com quem te rejeitou e olhe para quem já te aceitou. Faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança. Casa com Ele. Case com Ele. Faça uma aliança. Se você é alguém que não fez uma aliança ainda, não se complete em apenas ir a um culto. Não se satisfaça apenas em estar num ambiente onde tudo é certinho, onde tudo é bonitinho. Não se complete em apenas aparentar alguma coisa a alguém. Se alguém um dia olhar para você e dizer para você que você aparenta uma coisa para você e você sabe que você não é aquilo, isso não pode te acomodar. Isso não pode deixar satisfeito só em saber que alguém está pensando algo sobre você que você nem é. Não se complete com isso. Eu não sei, eu quero entrar aqui no assunto, mas eu não estou conseguindo. O Espírito Santo está me guiando a dizer para alguém nessa manhã. Não se complete em se satisfazer apenas com alguém aprovando a sua conduta. Não se complete, não se satisfaça apenas em saber que alguém pensa algo sobre você que você não é. Mas olhe para aquilo
Olhe para aquilo, para aquela declaração que disseram sobre você, que você sabe que você não é. Mas diga, eu quero ser o que as pessoas esperam de mim. Eu quero ser o que ele está pensando sobre mim. Porque a coisa mais triste dessa vida é alguém achar que você é alguma coisa e você se satisfazer só por ter essa aparência. Mas Jesus não está olhando para a sua aparência. A sua aparência para Jesus não interfere em nada, meu amigo. A sua aparência para Jesus não interfere em nada. Não é da sua aparência que o seu propósito vai sobreviver. Não é da sua aparência que o seu propósito vai se alimentar, mas da aliança que você tem. A sua aliança com Deus é que vai sustentar o seu propósito. Guarda o que eu vou te dizer. A sua aliança com Deus é que vai sustentar o seu propósito. Sabe por quê? Porque viver o propósito de Deus é fluir. É ser uma fonte que flui. Mas nenhuma fonte vai ter água se não estiver ligada na nascente. E você não vai ter água para fluir se não estiver ligado na fonte, na nascente, da onde vem a água. Então paro com essa conversa de eu quero descobrir meu propósito, eu vou para a internet para descobrir qual é o meu propósito. Seu propósito é fluir o que Deus já tem no seu coração. Seu propósito é ouvir e replicar, ouvir e amplificar, ouvir e transmitir. Só fluir, para que a glória não seja sua, para que você não diga eu adquiri. Não. Para que só aconteça em você como um canal que transmite, que transfere. E quando alguém vier exaltar o seu nome, você vai dizer, não é sobre o meu nome, não é sobre mim. E quando alguém dizer, nossa, como você é capaz, você vai dizer, não é sobre a minha capacidade. Tem gente que ainda está querendo ter a habilidade que a gente tem, querendo copiar as nossas habilidades, ou a habilidade de outros, ao invés de copiar a conexão que eles têm. Então, ao invés de olhar para uma pessoa e dizer, como é que eu faço para saber o que ele sabe? Eu tenho que olhar para a pessoa e dizer com quem ele está ligado, que eu ainda não estou, ou de que forma, que tipo de aliança ele tem que eu ainda não tenho. Porque sabe, e quanto mais Deus dá, mais ele cobra. É um nível de aliança, para carregar os segredos de Deus, para carregar revelações e sabedoria do céu. É um nível de aliança. Tem muitas pessoas por aí na internet vendendo uma riqueza, uma prosperidade barata. Sabe? Sem aliança com Deus. E sabe qual é o problema disso? O problema disso é que tudo que você viver sem aliança, sem estar aliançado com Deus, é que você pode viver para se completar. Você pode estar muito pleno aqui. E tudo que você conquistar aqui, nada vai te servir para a vida eterna. E quando chegar aquele dia, nós vamos ver de fato quem tinha as coisas porque tinha uma aliança com Deus. E quem só tinha as coisas. Nós vamos ver a diferença entre pessoas que não tiveram coisas, mas tinham uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Deixa eu falar para você só um dos pontos. O principal ponto, que é o resultado de uma aliança sua e Deus. Guarda o que eu vou te dizer. Uma aliança, o resultado de uma aliança não está só na sua geração. Deixa eu me recompor primeiro, calma aí. Sabe qual é o maior poder de uma aliança? É o reverb. É o que vai acontecer na sucessão. É o que vai acontecer no futuro. O maior resultado de uma aliança não é para você. Eu sei que você tendo uma aliança com Deus vai colher grandes coisas, mas não é só para você. Quando Deus propõe uma aliança contigo, Ele faz uma aliança geracional. Ele se compromete, se você se compromete com Cristo, Ele se compromete com você não só para a sua vida, mas para as próximas gerações que virão a partir de você. Quando você faz uma aliança com Deus, não é só você que colhe. Então, pelo amor de Deus, se você vive em torno da igreja, em torno de coisas lindas, pessoas cheias de Deus, não se contente em ficar perto de pessoas de Deus e não ser uma. Não se contente em apenas ver pessoas que têm um rio fluindo nelas sem você ser esse rio. Não se contente com isso. Eu estou focando nessa área hoje, porque tem gente aqui que precisa ouvir isso ainda pela manhã. Não se contente em ficar em torno
Deus te chamou para estar dentro. Não se contente em estar perto. Deus quer que você flua. Não se contente em apenas beber de uma fonte. Deus quer transformar você numa fonte. Não se satisfaça com isso. Há muitas pessoas que estão satisfeitas por estar perto de uma fonte. Não. Diga hoje, Senhor, eu quero ser uma fonte. Diga, eu quero ser uma fonte. E não é sobre o quanto eu sei ou sobre o quanto eu tenho. É sobre quantas cláusulas tem a minha aliança com Ele. É sobre como é que foi feita essa aliança. Não é sobre o quanto que eu tenho de Deus, mas o quanto que Deus tem de mim. O quanto que eu resolvi entregar de mim a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra de Davi? O rei Davi? O rei Davi, ele fez uma aliança com seu amigo Jonatas. Ele tinha uma aliança com esse amigo. E Jonatas era filho de Saul, do rei Saul. E o rei Saul era inimigo mortal de Davi, quando soube que Davi estava nessa linha de sucessão, porque Saul queria passar para os seus filhos. E Jonatas era o primogênito. Jonatas seria o próximo rei de Israel. E Davi tinha uma aliança com Jonatas, que teoricamente teria a sucessão do trono. Mas Deus chama Davi. Deus chama Davi. Quando Deus chama Davi, Deus diz que Davi teria a unção agora necessária para no tempo certo assumir a sucessão do trono. Mas teoricamente seria Jonatas. Agora Davi, sem essa ambição, ele só tinha uma aliança com Jonatas. Ele tinha uma aliança com Jonatas. Quando Saul, olha a tradição que dizia naquela época. A tradição dizia o seguinte: se um rei no trono morresse, todos os seus filhos precisariam morrer juntos. Todos os seus filhos precisariam morrer juntos. Por quê? Todos os filhos e os filhos dos filhos. Por quê? Porque ninguém poderia estar com um vínculo parental suficiente e familiar que pudesse se tornar um futuro rei. Então, se um rei morresse, outro rei seria o filho, seria a sucessão, certo? Como Deus começou a posicionar Davi, e Davi se tornaria o rei, a tradição manda que Saul deveria ser morto. Mas Davi não faz nada para isso acontecer. Ele simplesmente tem a chance de matar Saul e não mata. Aí, a Bíblia vai dizer que Saul e seus 2 filhos vão para a guerra. E eles vão para a guerra e morrem. Saul e seus 2 filhos morrem numa guerra. Quando eles morrem, não tinha quem assumisse o trono, já tudo se encaminhou, Deus já tinha preparado esse momento para Davi assumir. Só que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Jonas tinha um filho chamado Mefibosete. Que esse filho seria da linhagem de Saul, seria neto de Saul. Esses filhos de Jonatas não poderiam ficar vivos. Porque se eles ficassem vivos, eles, uma hora ou outra, podiam reivindicar o trono. E segundo a tradição, eles teriam que aceitar. Porque ele era da linhagem do rei que morreu. Só que quando Davi assumiu o trono, e passaram então a perseguir os netos, os filhos de Saul, os netos de Saul, para matar, uma criada pegou Mefibosete, o bebezinho, e fugiu com ele. Nessa caminhada também ele caiu, quebrou a perna, ficou manco. E levaram ele para uma terra chamada Lodebar, chamada a terra do esquecimento. Mas a terra do esquecimento é a terra da proteção. Não esqueça disso. A terra do esquecimento é a terra da proteção. Guarde isso que eu estou te dizendo. A terra do esquecimento é a terra da proteção. Quando a criada leva Mefibosete para Lodebar, ela não está levando para esconder, para ele não ter fama nenhuma. Ela está levando para proteger. E ele vai manco, fica aleijado e fica escondido em Lodebar. Quando Davi assume o trono, passado-se um tempo, ele descobre que Mefibosete estava vivo. E se lembra que se tivesse alguém da linhagem real que ainda estivesse vivo, da linha sucessória de Saul, ele poderia reivindicar o trono. Mas como ele foi criado na terra do esquecimento, ele achava que nem digno era.
Só que Davi, quando assume o trono, ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas, seu pai, já falecido há muito tempo, já morto. Ele disse: mande buscar esse rapaz. Ele é aleijado, defeituoso, mas na sua veia corre sangue real. Davi poderia ter medo e mandado matar, mas ele manda trazer porque ele tinha uma aliança. Davi tinha toda a legalidade para dizer: matem esse gurizinho, porque ele representa a sucessão de Saul. E ele pode, em qualquer momento, quando ele entender quem ele é, quando ele entender a veia, o sangue que ele carrega, ele pode simplesmente reivindicar o trono. Mas Davi não leva em consideração a linha sucessória. O que leva em consideração é a aliança. Meu irmão, hoje está difícil demais. Está difícil demais, meu irmão. Está difícil demais. A pessoa ligou a live para ver o outro chorar. Me perdoe se eu estou te incomodando com esse choro. Mas o que Davi leva em consideração é a aliança. Não é a linha sucessória. Não é o quanto aquilo ameaça, mas é o quanto que a aliança dele com o seu pai, Jonatas, reverberaria no seu filho. Sabe, tem coisas que nós estamos colhendo hoje por aliança dos nossos pais. E sabe, se você fizer uma aliança com Jesus hoje, tem coisas que você nunca vai colher. Mas os filhos seus, os filhos dos teus filhos, pessoas que virão a partir da sua ativação, pessoas que nascerão nesse tempo, porque hoje você está multiplicando, frutificando, mas enquanto isso tem gente nascendo para Deus. Essas pessoas vão colher o resultado da sua aliança, o resultado da sua entrega. Então não hesite mais nenhum dia sem fazer uma aliança eterna com Deus. Isso vai reverberar nas próximas gerações. Seus filhos vão colher da aliança que você fez. Seus netos vão colher, e quando Deus olhar para você, Ele não vai olhar. Foi por isso que Jesus se tornou o filho mais velho. Ele era filho único, Ele se tornou unigênito. Por quê? Porque agora quando Deus olha para nós, Ele não olha só para os nossos pecados, mas Ele olha para a aliança que foi feita através do seu Filho. E quando Ele olha para a aliança, então nós somos justificados, nós somos reaproximados, nós somos frutos de uma aliança. Então se você fizer uma aliança hoje com Deus, se você entregar-se de verdade, verdadeiramente, de coração a Jesus, as próximas gerações vão colher isso. Tem pessoas que nem vão saber, que vão nascer nas próximas gerações. E a pergunta que eles vão fazer não é o quanto que meu avô tinha dinheiro, quanto que o meu bisavô tinha condições, mas eles vão saber o quanto que aquele avô tinha uma aliança. O quanto que aquilo vai desencadear todo o resto. Então faça uma aliança agora. Faça uma aliança. E diga: é por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, para as próximas gerações. Davi não olhou para Mefibosete e o enxergou como uma ameaça, mas olhou para ele através da aliança que fez com o pai. Deus está olhando para você hoje e quem sabe tudo que você colhe hoje são alianças erradas que os seus pais fizeram. Quem sabe seja assim. Fizeram alianças com espíritos, com o pecado, com a maldade. Mas em nome de Jesus, quebre toda a maldição. Toda a maldição agora é deixada na cruz. Aleluia. Toda a maldição é deixada na cruz. Porque a partir de hoje você faz uma aliança com Cristo. E se você fizer uma aliança agora, fazendo uma aliança agora com Cristo, isso vai ser transmitido àqueles que virão após você. Quando Deus propõe uma aliança a Abraão, Ele promete a Abraão que tudo isso que Abraão estava fazendo, que essa conexão, que esse nível de entrega, de fé de Abraão, iria respingar, iria transferir, transbordar para os filhos e os filhos dos filhos. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos.
Deus te abençoe. Deus te conduza. Vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Nós não somos nada sem ti. Tudo que eu colho de ruim foi de alianças erradas que eu fiz. E tudo que eu colho de bênçãos é resultado da aliança que eu tenho contigo. Eu quero que essa aliança seja cada vez mais intrínseca, mais interna. Que essa aliança seja cada vez mais comprometedora. Então hoje pode aumentar algumas cláusulas. Pode aumentar algumas cláusulas. Essas cláusulas podem conter coisas que ainda a minha carne quer. Essas cláusulas desse contrato podem conter coisas que ainda a minha carne deseja. Mas eu entrego a ti todos os meus desejos. Eu entrego a ti todas as minhas vontades. Nessas cláusulas desse contrato, dessa nova aliança que eu faço contigo hoje. Pode conter os meus sonhos. Porque o que eu quero é que os teus sonhos se misturem nos meus. Os teus sonhos são maiores que os meus. Isso não é por ambição, por querer só coisas maiores, não. É pelo prazer de ter uma aliança contigo. Não importa o que o Senhor me pedirá nos próximos dias. O que importa é que eu vou honrar o resto da minha vida. O resto da minha vida, a aliança que eu fiz contigo, Senhor. Senhor, recebe de volta esse filho, essa filha. Leve a um outro nível esse que está aqui hoje. Esse homem, essa mulher. Leve a um outro nível de intimidade e aproximação. Em nome de Jesus, Pai, nós viveremos teus sonhos, teus projetos. Nós viveremos teu propósito. E eu assumo esse compromisso. Que hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.